exatamente, mas é porque os meus exercícios são numéricos. Muita gente não tem uma câmera boa de celular, não tem uma boa impressora. Então, para escanear isso e me mandar, vai ser meio despropositado. Então, eu confesso que eu ainda estou analisando qual a melhor forma de vocês me entregarem. Tá bom? Mas vão fazendo os exercícios. A gente vai definir depois a melhor forma. Ei, Mônica, bom dia, tudo bem? Me ouve bem? E aonde estão esses exercícios? Isso. Você Simone, passa... isso. Então, esses exercícios vocês ainda não receberam. Exatamente porque, como vocês estavam sem aula e toda hora está mudando alguma coisa, eu falei, quer saber? Segura um pouquinho. Eu vou disponibilizar para vocês em instantes lá no nosso grupo, tá? Assim que acabou a aula, vai estar tudo disparado lá direitinho para vocês. E aí, o que acontece? Vocês vão fazendo, pode tirar dúvidas no grupo, às vezes tá... Mas o que acontece, tá, Simone? Até já falei com os meninos. Eu mando o exercício e já mando a resposta. Só para que vocês tenham ideia, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que vai ser, tá bom? Então, esse aqui vão ser os exercícios. Se alguém não estiver vendo, dá um grito aí, por favor. Esse aqui vão ser os exercícios que vocês vão receber em instantes, ok? Esse exercício, pessoal, ele vale 200 pontos e tem 9 exercícios. O objetivo é que vocês preparem as tabelas de frequência que nós vamos explicar hoje na aula, tá? Então, eu mando o exercício. Esse aqui é exatamente o que vocês vão receber. E aí, eu mando em conjunto... Estão vendo? Embaixo do exercício, eu mando um outro arquivo com as respostas. Por quê, pessoal? Qual a lógica disso, professor? Às vezes, meus exercícios, conforme vocês podem ver, são grandes. E às vezes um númerozinho para cá ou para lá pode fazer com que você erre toda a tabela. Então, o objetivo de eu mandar os meus exercícios, a metodologia que eu uso, é para que o aluno possa se autocorrigir, para que ele possa conferir com aquele trabalho que ele está fazendo. Até porque, pessoal, vamos ser práticos aqui. Com os dispositivos de tecnologia de comunicação que temos hoje, se vocês quiserem compartilhar as respostas, vocês compartilham. Então, nada melhor do que vocês terem a resposta certa para trabalhar de modo adequado. A coisa que eu oriento é que vocês não se sabotem. Porque, pasme, acontece isso. Às vezes o aluno... Tá me ouvindo, Mônica? Désio, seu som tá ligado, tá fazendo barulho. Estou mudando o mouse de lugar. Vocês conseguem Aí, me ó. ouvir? Ficou Às show. vezes eu penso que eu não estou sendo ouvida. Bacana. Então, pessoal, eu mando os exercícios para que vocês possam depois ir fazendo e ir se autocorrigindo. Vou estar à disposição para tirar dúvida. Não deu certo, não bateu o resultado. Pode tirar uma foto, manda lá no grupo que eu comento, verifico o que você está errando e te explico, mando o áudio. Estou à disposição de vocês. Mas o problema é que muitas vezes o aluno se sabota. O que acontece? Ele pega copia as respostas. Os pontos você vai ganhar. Só tem um problema. É igual eu falo, no dia da prova vai ter um encontro com Deus. Vai ter um encontro com Deus, porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar. E você não vai saber fazer. Então, isso é uma coisa complicada que acontece, então já chama a atenção de vocês. Porque exercício de matemática, pessoal, exercícios de cálculo, eles são mais complicados, principalmente quando a pessoa tem mais dificuldade. Às vezes o aluno erra um sinalzinho, aí o número lá embaixo dá errado, ele acha que está tudo errado, que ele não sabe fazer. Às vezes não é isso. É um detalhe, uma confusãozinha pequena que pode ser devidamente ajustada. Vamos começar a aula? Né? Só explicações, vamos começar a nossa aula já. Qualquer dúvida, vocês chamam aí, tá bom? Porque agora eu vou estar com os slides, pode me interromper a qualquer momento se precisar. Bom, nós terminamos a nossa última aula. Todos estão compartilhando o slide?
Engraçado, para mim aqui sumiu. Ah, tá. Vamos lá. Ainda não. E agora? Agora sim. Agora Ótimo. sim. Bacana, pessoal. Então, nós terminamos a nossa última aula exatamente aqui nesse conteúdo, né? Nós estávamos falando como é que se dá o trabalho estatístico. Ele começa pelo levantamento dos dados. Ou seja, você vai coletar ali suas entrevistas, vai aplicar questionários, vai aplicar os seus formulários de pesquisa. Qual que é seu objetivo? Coletar dados diversos que precisam ser depois devidamente tratados. A aula de hoje, a gente começa a explicar como se dá esse tratamento por meio de dispositivos visuais, que são as tabelas e os gráficos. Hoje eu vou explicar as tabelas. Bom, nós explicamos na nossa última aula que as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As variáveis qualitativas, geralmente, elas expressam uma qualidade, uma característica, né? Essas podem ser nominais ou ordinais, né? Elas podem ser nominais ou ordinais, ou seja, elas representam categorias que classificam esses indivíduos através, digamos, de nomes, qualidades, características ou aspectos. As variáveis nominais, elas não estão em ordem, elas são dadas nomes específicos, igual eu coloquei para vocês. Você vai preencher uma ficha lá, você coloca sexo, masculino, feminino, outros, né? De acordo com as classes, hoje as novas questões sociais que nos são colocadas. Cor dos olhos, castanho, verde, mel, né? Você é fumante, não fumante, doente, sadio. Qual cidade de nascimento? Belo Horizonte, regiões, estado de nascimento, Minas Gerais, São Paulo, local de nascimento, Belo Horizonte, Grande BH, Triângulo Mineiro. Então você coloca aspectos específicos nominais. Não estabelece ordenamento, mas estabelece uma característica específica do indivíduo, ok? Já as variáveis ordinais, elas representam uma determinada ordem, representa aspectos, às vezes, até de cunho numérico, para estabelecer um ordenamento do maior para o menor, de A para B e assim por diante. Por exemplo, escolaridade, primeiro, segundo, terceiro grau, estágio da doença, inicial, intermediário, terminal, né, período de observação. Você pode fazer uma pesquisa e colocar lá satisfação com o meu atendimento. Excelente, bom, regular, ruim, péssimo. Então, com isso, você estabeleceu o quê? Categorias que indicam um determinado ordenamento, uma determinada ordenação dessas categorias. Sempre do melhor para o pior, do maior para o menor e assim por diante. Ok? Já as variáveis quantitativas, elas vão estar relacionadas necessariamente a um tipo de número qualquer, ok? Elas vão nos indicar valores, elas vão nos indicar algum aspecto quantitativo que possa fazer sentido para vocês. Essas variáveis, elas podem ser contínuas ou discretas. Eu coloquei aqui de novo no slide, porque no dia eu coloquei no quadro, né? Hoje nós estamos mostrando aqui. Bom, as variáveis contínuas, geralmente elas representam uma escala, um intervalo, um número entre um dado e outro. Geralmente elas são mensuráveis por algum tipo de forma de medição, usando até algum tipo de instrumento de medida, né? Eu estou citando aí, por exemplo, a questão da balança, da régua, trena, um relógio, né? Um equipamento para fazer a auferir a pressão dos indivíduos, entre outros. Então, como é que ficam as variáveis contínuas? Imagine que eu trabalho numa empresa e eu quero saber o peso dos meus colaboradores. Gente, isso é infernal. Se eu for colocar o dado discreto, o número específico, vamos imaginar, eu tenho indivíduos lá que têm 75 quilos, 76, 77, 50. Eu tenho indivíduos que vão ter 100 quilos. Então, eu não acabaria nunca se eu fosse fazer dessa forma, colocasse o número individual. Então, o que eu estabeleço? Intervalos de classe para que cada indivíduo verifique qual classe que ele está compreendido. Então, eu posso colocar uma classe
Pessoas com entre 50 e 60 quilos. 61 a 70. 71 a 80. E assim sucessivamente, né? Então, eles vão sempre colocar um intervalo, um valor dentro de um intervalo qualquer, né? Pessoas ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, 3 e 4, 5 e 6. Então, qualquer valor que esteja entre essa classe, o indivíduo entende e responde, ok? Já os dados discretos são variáveis que têm um número finito ou infinito, né? Mas representam um valor inteiro. Geralmente é um resultado específico, um número que o indivíduo não tenha dúvida que ele pertence àquele grupo. Por exemplo, eu pergunto lá, faço uma pesquisa e peço para os pais, número de filhos. Então, o casal vai colocar lá, eu tenho, vai ter lá no preenchimento do formulário, 1, 2, 3, 4, exemplo, acima de 5, que aí já foge, digamos, do padrão, apesar do professor Éder e sua prole de 8 crianças. Mas, dentro de uma lógica, cada casal ali vai fazer o seguinte, peraí, um casal, ele não pode, dentro de uma lógica biológica, ele não pode ter ao mesmo tempo 1 e 2 filhos. Ou ele tem 1, ou esse casal tem 2. Aos 2 ao mesmo tempo não dá. Então, sempre esses indivíduos vão colocar apenas uma classe. Beleza? E aí nós terminamos explicando exatamente aqui. Foi onde que nós interrompemos e encerramos a nossa última aula. O que é estatística? É uma parte da matemática que vai coletar esses dados e transformá-los em informações úteis para que a gente possa tomar decisão. Ok? Então, agora, por exemplo, né, sem entrar em discussões políticas, e até tenho solicitado isso nas minhas aulas, aí cada um tem rede social, cada um às vezes tem opinião, viés, né? Mas, por exemplo, agora nós estamos tendo a pandemia. Então, a gente está vendo o tempo todo o pessoal aí da imprensa, o próprio governo, o governo federal, estadual, municipal, está o tempo todo aí soltando números, colocando dados. E por que eles precisam desses números? Por que eles precisam dessa informação? Seja ela a fonte a qual ele queira usar. Não estou discutindo isso. Eles usam os números, pessoal, para que eles possam tomar decisões mais assertivas. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Se, porventura, o coronavírus mata 90% da população, ele vai adotar um tipo de medida. Se o coronavírus mata 0,000000001% da população, ele vai tomar outra. Se o coronavírus atinge tantos por cento de pessoas, ele adota um tipo de medida. Os números nos ajudam ao quê, pessoal? A estabelecer as medidas que serão adotadas. Quando eu faço isso, né, eu gosto muito de utilizar a título de exemplo quando as pessoas fazem a medição com o termômetro. Okay? De que forma isso? Você foi lá, você entende, por medidas A, B ou C, que sua criança está ali com febre. O que você vai adotar como medida? Você vai pegar e vai colocar ali um termômetro naquela criança e vai verificar, procurar medir de fato qual que é a temperatura daquela criança. Gente, é simples assim. 36 graus, você não vai adotar nada. A criança não tem febre, você não vai fazer nada. No máximo, você talvez vai dar um chazinho, vai dar uma balinha, vai fazer um carinho na criança para parar o dengue, né? Agora, deu 37, você já vai ficar, opa, tá em estado febril. Se tiver 38, eu tenho certeza, você possivelmente vai querer dar uma medicação para essa criança. Se tiver 39, você vai ficar desesperado e possivelmente vai fazer os diabos para poder ir correndo para o hospital. Se tiver com 40 graus, eu posso te garantir, um dia, eu espero que ninguém passe por tal situação, mas se você medir a temperatura de uma criança e der 40 graus, você vai ficar ensandecido. Porque o número que está ali é muito chocante. O número que está ali, ele vai te falar o seguinte, ele vai falar a necessidade e o rigor da medida que você deve tomar. Então, estatística é a mesma coisa. Conforme você tem os números,
Conforme você tem os quadros, você tem mais clareza para qual medida você deve tomar. E, com base nisso, você geralmente toma decisões mais assertivas quando elas estão fundamentadas em números. A matéria disciplina de vocês, eu até expliquei isso, ela tem um forte e qualitativo. Ponto. A disciplina de psicologia, ela é, em essência, qualitativa. Vocês vão avaliar as qualidades dos indivíduos, né? Vocês vão avaliar as características ali individuais. Duda, Eduarda, beleza, Duda. Aí, então, as variáveis qualitativas, vocês têm que analisar as características dela, é um pouco mais difícil. Mas número, geralmente, ele te dá uma medida clara do que você tem que fazer. Tá bom? Até aqui tranquilo? Ô, professor, deixa eu Pois te não, perguntar. Kate, é mesmo, você levantou a mão. As estatísticas, ela só pode usar números inteiros, correto? Não, não. Veja, vamos entender isso. Quando você fala número inteiro, do ponto de vista de matemática, o que é número inteiro? 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa e falar 4,15% da população sofre com depressão atual. Eu estou trabalhando com um número decimal, ele não está inteiro, mas é um número que serve para mim? Serve. Então, puramente, eu não sei se você quis falar isso, mas ela não trabalha só com números inteiros. Ela pode trabalhar com porcentagem, ela pode trabalhar com números, mas vai depender da característica. É porque eu li, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu Ok? li na internet que a área da psicologia, para poder avaliar um paciente, ela não poderia ter números pela metade. Por exemplo, 35,5, ela tinha que ser números inteiros. Eu não lembro qual artigo, porque eu pesquisei muita coisa. Aí é por isso que eu estou confirmando com o senhor. Beleza. Ok, sua colocação é interessante. Eu, de antemão, eu posso falar para você duas premissas, tá bom? Um dos motivos que eu coloquei para vocês fazerem esse trabalho é porque vocês depois vão ter uma disciplina chamada psicometria. Ela institui medidas, métricas para as questões psicológicas. Tudo bem? Então, esse é um dos motivos da importância do estudo da minha disciplina. Outro motivo é a adoção de que vocês precisam interpretar gráficos e pesquisas da área. Então, por exemplo, né? Isso eu posso te afirmar com absoluta certeza. Eu não vou ser leviano de fazer uma afirmação aqui para você que essa informação ela é totalmente errada, inverídica, não me cabe aqui tal julgamento. O que eu posso te falar é que, a princípio, ela tem que verificar o contexto a qual o autor usou essa informação. Tem que verificar o contexto. A priori, não. A priori, não. Porque, por exemplo, nós temos dados estatísticos, e daqui a pouco eu vou mostrar um livro para vocês. Vou mostrar até já. Vocês estão vendo? Ok. Beleza. Olha só, esse aqui é a biblioteca virtual, que você pode acessar depois o link Minha Biblioteca. Minha internet está meio lentinha aqui. A de todo mundo tá, professor. Né? Não, nossa Deus. Porque eu e minha esposa trabalhando usando tipo de conexão, tá? Difícil. Haja megas aqui para isso. Bom, então você acessa lá o Minha Biblioteca dentro da sua plataforma lá do Pitágoras. E aí você tem aqui o parceiro Minha Biblioteca. Aí vocês vão entrar aqui. Vocês entrando nessa parte, nós vamos entrar nos nossos 10 minutos finais e eu conecto de novo. Então, você tem aqui, coloca estatística aqui em cima, você tem diversos livros, estão vendo? Eu gosto de alguns aqui mais. Por exemplo, esse aqui do Triola eu acho ótimo. Esse aqui do Bussab Moretin, também acho livro excelente. Alguns livros, algumas bioestatísticas, ou seja, estatísticas aplicadas à área médica. Esse aqui do Rosner, e tem uma da professora Sônia Vieira, que não está aqui, que são muito bons, mas eu chamo a atenção de vocês para esse livro aqui, ó. Estão vendo? Vou abrir ele aqui, ó.
Inclusive, é um dos livros que esses livros que eu estou citando, eles estão lá no nosso plano de ensino. Esse é um deles que eu uso para a disciplina de vocês. Eu adoro esse livro. Métodos de pesquisa, estatísticas sem matemática para psicologia, né? Então, nesse livro, Kate, você tem uma série recomendou de... esse livro pro meu pai, não recomendou? Como? Você recomendou esse livro pro meu pai, não recomendou? Recomendei sim, recomendei sim. E eu sempre coloco ele nas minhas referências bibliográficas em psicologia, porque eu acho ele ótimo, né? Porque ele mostra algumas abordagens e aplicação da estatística para a área de psicologia. E lá, Kate, tem muito número quebrado. Então, tem que ver o contexto dessa informação. Depois, se você quiser me mandar o link que você pesquisou ou o local, aí eu talvez possa dar uma lidinha para poder compreender qual foi o contexto utilizado. Tá bom, querida? Simone, põe o telefone no mudo. Ô, professor, esse livro aí eu comecei a ler ele. Quem tá falando? É a Kitty. Eu comecei a ler ele, só que começou trabalho, não sei o que, exercício, hábito e tal, aí eu dei um tempinho nele. Gente, eu acho ele muito legal, mas vá por mim, é aquela coisa, né, pessoal? É muito pesado. Tomem cuidado, porque eu chamo a atenção para aquilo que eu falei na nossa primeira aula. A minha disciplina, meus bebês, ela é uma disciplina acessória. Ela serve como ferramenta acessória para que vocês apliquem na área de psicologia, ok? Então, tomem cuidado para não perder a mão e nesse momento que muitas vezes os professores de psicologia estão passando muito texto e que são coisas fundamentais à formação de vocês, tá? Estabeleçam prioridades mais adequadas, tá bom? Então, realmente, a minha disciplina, ela é uma ferramenta acessória à formação de vocês. Ela não é uma disciplina imprescindível. E quando eu falo imprescindível, parece que está dando uma relação de importância, mas eu não posso comparar, por exemplo, a estatística na vida do psicólogo, por exemplo, com sei lá, behaviorismo. Não tem o menor cabimento. Gestalt, não tem o menor cabimento. Psicologia educacional, não tem como fazer isso. Então, só tomem cuidado. Mas é um bom livro, viu? Foi Carol que falou? Quem falou? Foi a Kate. Então, beleza, Kate. Mas é um bom livro sim, tá bom? Tirei sua dúvida? Show, vamos continuar então. Tem alguma perguntinha aqui no chat? Espera aí que eu vou olhar aqui. Não, era só o aviso anterior. Oi, Edésio. Pois não, meu caro. Mas a gente, enquanto estava pesquisando aí para fazer a resenha, a gente viu a importância que é a estatística no trabalho, né, para o psicólogo, mas a gente sabe que não é só para o psicólogo, é para todo mundo. O nosso dia a dia. Você, às vezes, é induzido a comprar alguma coisa porque eles mostram lá um número que você não sabe fazer nenhuma comparação se aquele número está de satisfação do cliente. Então, através disso, você vai se qualificar melhor para você ser um consumidor mais consciente. Ô, Edésio, assim, eu não preciso nem acrescentar mais nada, o amigo está perfeito. O que acontece, pessoal? É igual eu falo para as pessoas, você pode não gostar de estatística, mas poucas coisas afetam tanto a sua vida quanto os dados estatísticos. Desde quando você nasce até quando você morre, literalmente, né? Então, o governo, as empresas usam estatística o tempo todo para tomar decisão. Então, na minha área de formação, como eu falei para vocês, eu sou administrador. Olha, eu trabalho com estatística o tempo todo para decidir as coisas em uma empresa. Nunca tomo decisão só baseada no meu feeling, no meu achismo. Zero. Tanto que tem um autor, Edésio, na área da administração, que ele fala, meu Deus, agora, o Drucker, né? O Drucker, ele é um dos autores da área administrativa que trata de estratégia, né? E ele fala que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Eu acho essa afirmação perfeita e ela é muito forte para mim. Aquilo que eu não tenho como medir é muito difícil de eu gerenciar. Porque o que ele quer dizer com isso?
você vai gerenciar por rumo. E às vezes é difícil. Mas a área de psicologia, ela tem esse quê de muitas vezes ter o aspecto qualitativo. Qual, por exemplo, só que aí tem medidas para você fazer isso. Como é que você sabe se uma pessoa está ali no estado de depressão? Profunda, média, moderada, baixa? Tem aspectos para você definir isso. Mas esses aspectos, muitas vezes, eles estão muito mais num campo qualitativo do que no quantitativo para você definir e parametrizar o número, tá bom, meu caro? Obrigado. Imagina, à disposição. Quem quiser participar, pode fazer como o Edésio. Pode dar fazer uma interrupçãozinha aí que não ligo não, a gente vai tocando o barco, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui então. Então, feitas devidamente, né, a nossa relembrar a nossa última aula, eu acho que é importante isso, porque já fazia um tempinho que a gente não tinha tido, vamos começar a compreender alguns conceitos básicos relacionados à estatística. Primeiro deles, a gente precisa entender que estatística a gente precisa quantificar. E, a priori, há duas formas de se fazer isso. Ou quando você quantifica uma população, ou você quantifica uma amostra. Presta atenção que isso aqui, inclusive, é pergunta de prova minha, ok? Qual a diferença de população e amostra, professor? População, a gente está falando do todo de um determinado grupo de indivíduos. População é sempre o total, o número completo, a totalidade de um rol de indivíduos num determinado conjunto. Amostra é uma fatia desse bolo, desse todo. A amostra é uma parte dessa população. Vamos entender isso de modo claro. Quando eu falo, por exemplo, a população brasileira, se eu falar população brasileira, gente, estamos falando especificamente de mais de 200 milhões de pessoas. Ok? Tranquilo? Agora, se eu estou falando de, olha, uma amostra da população brasileira, aí já é outra coisa. Qual é essa amostra? Pode ser uma amostra das mulheres, uma amostra de homens, uma amostra do público cristão, uma amostra das minorias, público LGBT. Então, eu posso ter aí N possibilidades aí dentro. N possibilidades. Então, população é o todo. Amostra é uma parte, ok? Agora, o fato concreto em estatística é que quando a gente fala amostra, essa amostra tende a ser característica do todo populacional. Então, por exemplo, tem o bolo lá da sua mãe. Você não precisa comer o bolo inteiro da sua mãe para saber que é o bolo dela. Se você pegar uma fatia do bolo, você sabe que aquilo ali foi feito pela sua mãe. É uma parte mostrando o todo. Você tem as mesmas características. Então, uma boa amostra, geralmente é isso. Ela mostra esse todo para vocês. Tudo bem?